Vamos às notícias, a gente já começa aqui com as alegações finais da PGR, do Paulo Gonet. Coloca na tela, por favor, o querido Júlio, Brenda. O PGR aí apresentou ontem à noite, finalzinho da noite já apresentou e você já leu lá no nosso site, tá? A PGR apresentando aí as alegações finais. Pode abrir na tela, só para a gente contextualizar para o espectador, para vocês que estão aí no chat, que vocês talvez não tenham lido ainda. Baixa um pouquinho, a gente vai ler junto aqui, olha só. Pediu então aí nessa segunda-feira a condenação do Jair Bolsonaro, de outros 7 réus apontados como integrantes do núcleo central dessa suposta tentativa de golpe lá de 2022. O parecer foi apresentado como alegação final na ação penal aberta em março, após denúncia da PGR, aceita pela primeira turma do Supremo. Essa é a última etapa. Importante que se entenda, para acusação e defesa apresentarem seus argumentos antes do julgamento, tá? Então, segundo a PGR, Bolsonaro teria atuado como líder da organização criminosa, principal articulador e maior beneficiário dos atos que teriam como objetivo romper a ordem constitucional. A acusação afirma que ele teria instrumentalizado o cargo para minar o livre exercício dos poderes constitucionais após as eleições de 2022. É bonita essas acusações todas, é muito fácil fazer, você coloca no papel o que você quiser. O problema é provar tudo isso. A Procuradoria também afirma que o ex-presidente disseminou sua narrativa falaciosa por meio de canais de comunicação com fins pessoais e ilegais. Nesse sentido, a pena mais alta recai sobre a acusação de chefiar uma organização criminosa armada. Somadas as punições, totalizam 43 anos de prisão. Tá? A decisão caberá aí à primeira turma, que é responsável por julgar as alegações. Muito bem, quem são os réus, além do Bolsonaro? O Alexandre Ramagem, o Almir Garnier, o Anderson Torres, o Augusto Heleno, o Mauro Cid, o Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Neto. Os outros acusados respondem aí pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e participação em organização criminosa armada, tá? Então o processo aí passou pela fase de instrução entre abril e junho, com coleta de depoimentos e provas, fast track, tudo rapidinho, tudo muito acelerado para poder tirar aí esse elefante da sala, né? Não é um bode, é um elefante da sala, porque nós temos eleições no ano que vem. Então está muito claro, muito clara a estratégia, o jogo combinado, PGR com o STF, acelerando toda essa tramitação, inclusive dispensando testemunhas que foram convocadas pelas defesas, fazendo audiências secretas, algumas são sigilosas, outras eles abrem de forma, vamos dizer assim, numa estratégia, né, de tentar convencer a opinião pública de que estão fazendo tudo direitinho, dentro das 4 linhas. Então, não há surpresa, pelo menos para mim, não sei você, Júlia, não sei você, Carol, Marcelo, para mim não há nenhuma surpresa nesta alegação final, nesse pedido de condenação, e também não me parece que haverá surpresa na condenação. Tá? De cara aqui eu já abro o debate para vocês nessa linha. Júlia, quero te ouvir. Bom, boa tarde, Cláudio, boa tarde, nossos telespectadores. Realmente não há nenhuma surpresa nisso. O que me surpreendeu foi a questão do Mauro Cid, porque o Mauro Cid, gente, ele fez um acordo de delação premiada diretamente com a Polícia Federal. Ele não celebrou esse acordo com o Ministério Público. E aí, ao longo do período em que ele fez vários depoimentos, ele acabou se contradizendo. E de acordo com o parecer final agora da PGR, ele não apenas se contradisse, mas ele também omitiu algumas informações. Então veja, nós estamos diante de um caso que toda investigação se baseou tão somente no depoimento do Mauro Cid. Ele disse que houve reunião para tramar golpe, depois ele falou que havia o documento do golpe, e depois tudo isso acabou não sendo provado por outros elementos. Inclusive, houve o vazamento de informações de algumas mensagens que ele estava utilizando um perfil, com o perfil do nome da esposa dele, em que ele disse, inclusive, que ele nunca usou a palavra golpe nos depoimentos dele. Mas isso pouco importa. Agora, me surpreendeu sim, porque eu não imaginava que a PGR fosse colocá-lo no bojo, assim como fez com os demais. Ele deveria ser perdoado, mas ele não foi perdoado porque ele não cumpriu com a promessa de falar
100% da verdade. E por isso ele foi punido. A única vantagem que ele conseguiu foi a redução de 1/3. Agora, Cláudio, só para concluir, existe dentro do direito penal um tipo de crime chamado crime impossível. O que é o crime impossível, gente? É quando o autor ou não emprega os meios corretos para a execução do crime, ou existe uma impossibilidade de atingimento do objeto do crime. Nos dois casos, eu tenho um crime impossível. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que o meu vizinho queira me matar. E o meu vizinho coloca uma substância que não é venenosa na minha água. Ele é do PSOL? É do PSOL, né? E aí ele tenta me matar com uma substância que não é capaz de me matar. Isso se chama impossibilidade do meio empregado. Ou então, vamos imaginar um médico que queira fazer o aborto numa mulher que não está grávida. Eu não posso falar de aborto se eu não tenho uma mulher grávida. Então, eu tenho uma dificuldade de encontrar o objeto. Gente, para qualquer pessoa de bom senso e para qualquer pessoa que tenha tido o cuidado de pelo menos escutar o resumo dos depoimentos que foram dados, ficou claro que nós estamos diante de um crime impossível. Desde quando é possível, Cláudio, a gente pensar em dar um golpe de Estado sem Força Armada participando disso? Porque não houve participação de Força Armada. Isso está claro. Não houve. Em que momento que houve isso? E outra coisa, se aquela invasão do 8 de janeiro, que foi feito por pessoas, sei lá, com pirulito na mão, vamos imaginar que aquela tenha sido a situação de tentativa de golpe. Teria sido suficiente para se consumar o golpe? Ou a gente estaria no exemplo do médico que quer abortar uma mulher que não está grávida? Então, gente, é um dia triste. Eu confesso que eu estou muito triste com essa situação, porque é o fim da razoabilidade, é o fim da justiça. E qualquer pessoa que tenha o mínimo de amor ao próximo e ao seu país, não acha esse dia hoje um dia a ser comemorado em nenhuma hipótese, mas é um dia para ser lembrado para sempre como o fim do direito no Brasil. A gente precisa ter pelo menos respeito às normas legais, à Constituição, já que você... É porque é o seguinte, eu deixei o CID para a gente falar depois, mas deixa eu aproveitar e pontuar aqui, contextualizar, antes de passar para a Carol e para o Marcelo, porque é o seguinte, nós temos uma investigação, primeiro que ela foi distorcida pela Polícia Federal. Quem acompanha o nosso trabalho aqui sabe, quando saiu o relatório de indiciamento, fizemos a leitura dele ao vivo aqui, um relatório de indiciamento que levantava uma série de hipóteses que precisam ser confirmadas. Um relatório de indiciamento, a Polícia Federal faz as suas colocações ali de uma investigação preliminar. A PGR, quando pegou esse relatório, ela endossou esse relatório imediatamente. O Ministério Público deixou de fazer o seu trabalho e o Paulo Gonet vai levar isso para a história. E vocês, procuradores, todos, vão também levar isso para a história. Porque se vocês honrassem também com a função de vocês, vocês se revoltariam contra o Paulo Gonet. Porque o Ministério Público foi anulado, como está sendo anulado desde 2019. O Ministério Público, que tem uma relevância fundamental para o Estado Democrático de Direito, que tem uma história de combatividade, né, com acusações de grandes esquemas de corrupção, de vários deles eu cobri, eu ajudei a denunciar com reportagens investigativas. Eu vejo hoje o Ministério Público de joelhos para o STF. E o Ministério Público é justamente a voz do cidadão para buscar a justiça. E o Ministério Público endossou uma versão que foi totalmente manipulada, compactuada, combinada com o STF, naturalmente, e um relatório que não traz provas. É disso que se trata. Quando você vai para a instrução de um processo desse, você ouve as testemunhas, você precisa fazer, você precisa comparar o que o delator está falando, se tem prova, se tem algum tipo de elemento indiciário. É assim que você investiga, é assim que você processa, é assim que você absolve ou condena. E o que está acontecendo é um fast track. É o seguinte, é um teatro de absurdo. É um teatro do absurdo, com um verniz legal, mas que está podre por dentro. Então, assim, eu gostaria muito
que fosse feita uma investigação decente, mas isso não aconteceu. Então você tem acusações, você tem narrativas que são construídas ali com várias acusações, né? com uma historinha que parece um romance, mas quando você vai para os elementos probatórios, ela não se sustenta. Então isso vale não só para o delator, para o Cid, que foi e voltou, no final das contas ele não viu documento nenhum, falou que tinha uma minuta, não era minuta, é que ele viu essa minuta, não sei o quê, não viu nada. Nunca soube de plano nenhum para matar Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes deu uma entrevista no Jornal Nacional para falar desse plano, na Globo News, sei lá, na comunicação estatal aí, paraestatal, na agência paraestatal. O fato é que todas as testemunhas, aquelas que foram acusadas, os réus foram acusados, eles, nos seus depoimentos, demonstraram, como foi o caso do Felipe Martins, que as acusações também não eram procedentes. As testemunhas utilizadas pela PGR foram desmentidas. Muitas delas também tiveram que recuar no seu depoimento. Então você teve, por exemplo, aquele brigadeiro, né, o Batista Júnior, que chegou a dizer que viu, que ouviu, né, o general lá, o comandante do Exército, disse que prendeu o Bolsonaro. Depois, o sujeito não estava na reunião. Como é que ouviu? O sujeito disse que a reunião foi para tratar de uma minuta golpista, que ele não viu porque ele não participou da reunião. Então é o seguinte, de fato, a gente tem que se indignar. Não é porque é A, B ou C, não é porque é Jair Bolsonaro, se fosse qualquer outro, você precisa respeitar as leis. É o mínimo que se espera de um Estado democrático de direito. Deixa eu ouvir o nosso querido Marcelo Pessoa. Marcelo, eu sei que não é a tua praia propriamente dita, né? Você não é um advogado criminalista, mas você é um homem muito bem informado, que está acompanhando esse processo e que, inclusive, tem uma visão muito ampla, porque você percebe que isso está inserido dentro de uma guerra muito maior, de uma disputa muito maior, que agora a gente está começando a ter noção. Talvez agora o brasileiro comece a ter noção com toda essa reação do Trump, etc. Mas, por favor, o microfone é seu. Cláudio, obrigado pelo convite, agradeço. Eu acho que o que nós temos hoje, em relação a esse pedido do Gonê pela condenação de Bolsonaro, é algo que acaba dando mais evidências a Trump a respeito do que ele disse na carta, né? Na verdade, essa condenação, quando acontecer, ela vai gerar, obviamente, uma reação forte de Trump. Por quê? É uma situação muito cara para ele, tanto que ele colocou no primeiro parágrafo da carta, né? Então, ele foi perseguido também, como o Bolsonaro. Ele chegou aí prestar depoimentos no tribunal, tudo. Teve mugshot. Então, essa situação é muito, muito cara, muito pessoal. Isso ele deixou claro no início. E o que nós vemos hoje é simplesmente o judiciário e os poderes públicos brasileiros comprovando tudo o que ele falou. Da mesma forma que aconteceu ontem, quando Alexandre de Moraes foi contra a Rumble e contra o Rodrigo Constantino. Então, o que está acontecendo é algo bastante, na verdade, triste, porque você vê uma comprovação do que Trump escreveu na carta. O que ele escreveu no primeiro parágrafo está sendo comprovado hoje com a perseguição de Bolsonaro, e o que ele escreveu no terceiro parágrafo a respeito da perseguição a empresas e cidadãos americanos foi comprovado ontem pelo Alexandre de Moraes. Então, como é que o Brasil vai conseguir sair dessa, dado que ele tem todas as evidências a seu favor, né? Caso seja contestado pelos democratas ou por quem quer que seja. Muito bem. A gente ainda vai explorar mais essa questão do Trump, tá? Eu quero ouvir a Carol. Carol, por favor, a denúncia, as alegações finais da PGR, o que você achou? Você se surpreendeu? Como é que é? Obviamente não me surpreendi, a gente já sabia que esse teatro era um teatro de cartas marcadas. A minha única surpresa foi em relação ao Mauro Cid. Aí eu tenho tanto uma surpresa do ponto de vista político quanto jurídico, né? Jurídico porque, sim, enfim, se o cara está em colaboração
premiada, o que a gente esperava é que ele tivesse a pena reduzida. O que está sendo pedido é para que ele tenha, no máximo, só 1/3 da pena reduzida. E aí ele fala ali que, né, que as declarações do Cid são contraditórias. Se as declarações são contraditórias, a delação tem que ser anulada. Isso é o que vem sendo falado o processo todo, né? Não pode uma hora ele falar uma coisa, outra hora ele falar outra, a gente assistir o juiz auxiliar ali falando para ele que se ele não falasse o que queriam ouvir, né, aquele jogo marcado, que ele ia sofrer consequências, ele, a família dele. Então isso por si só já anularia qualquer coisa. Na verdade, anularia toda essa trama ali, essa suposta trama do grupo 1 do golpe, porque tudo isso começou com as provas, supostas provas obtidas através da delação do Mauro Cid. Eu já estava conversando com o Chiquini, né, que é o advogado do Felipe Martins, que estava ontem, e ele falou que, assim, ficou até surpreso com a quantidade de coisa que o Mauro Cid falou ontem. Declaração de que o Felipe Martins não estava no avião, por exemplo, em relação à minuta do golpe, coisas que ele não havia falado antes. Então, assim, fica essa pergunta, será que ele já sabia que ele ia ter consequências e aí ele resolveu falar um monte de coisa? Mas ele só está falando coisa agora, tá válido tudo que ele falou antes? E aí é o mesmo raciocínio do que aconteceu com o Ramagem. O Ramagem é o único réu que tem foro privilegiado. Quando teve a sustação da ação penal, que foi para o STF, o que o STF decidiu? Que só ia sustar a partir da diplomação. Todo o resto continuaria no STF. Só que isso é um crime continuado, né? Que começou lá atrás com a ABIN, com as supostas controle, a perseguição ali das autoridades, e só culminaria com o 8 de janeiro. Então, se tudo aquilo ali ficou no STF e o 8 de janeiro não, aquilo ali não poderia estar no STF, porque não tem crime você planejar alguma coisa. Só o Ramagem tem foro privilegiado, ele puxou todo mundo. Então, essa mesma interpretação elástica que o STF já havia feito para o Ramagem ali, para só adaptar a realidade, a parte que lhes convém, eles fizeram agora com o Mauro Cid. E aí, política, porque assim, por que o Mauro Cid está sendo punido, né? A gente tem que entender isso. Aí é uma sinalização, e qual é a sinalização que o Moraes está querendo dar?